Olá, pessoal! Estamos de volta na Academia do Posto e continuamos a entrevista com o Donegá. Bom, a gente estava falando na primeira etapa sobre os modelos de treinamento, como que você fazia os treinamentos e tudo mais, a diferença entre a rodovia, como que teria que ser o atendimento e tudo mais. Bom, agora uma curiosidade minha. Muitos frentistas, eles falam para mim: nossa, eu já tenho 10, 20 anos de posto, não preciso aprender mais. E aí, o que você diria para esse frentista? Excelente colocação, excelente dúvida, excelente pergunta. O que eu tenho para dizer para qualquer profissional, não é só para frentista não, que pensa que já sabe tudo. Vocês, inclusive vocês têm a resposta, né? Que é um grande equívoco. E agora, século XXI, esse equívoco é ainda maior. Lá no muito antigamente, quando a gente adquiria um conhecimento, a gente conseguia, Rose, Uhum. ficar com esse conhecimento 5, 10 anos sem problema, porque não mudava. Um óleo lubrificante, motor, quando era lançado, levava anos para mudar a classificação. Anos. Hoje levam meses. Tá. Então, já é o primeiro ponto. Ou seja, todo ano, todo mês, toda semana, todo dia, o que a gente aproveita do conhecimento adquirido é uma pequena parte, é uma parcela, porque o restante já é alterado pela velocidade das informações, pela velocidade das mudanças, da mudança de tecnologia. Por exemplo, de repente lançam um motor 3 cilindros, muda a concepção de lubrificação, o princípio de lubrificação não, mas o tipo de óleo lubrificante sim. Né? Já tem um novo pacote de aditivos, a ênfase num tipo de aditivo em relação a outro, né? Já começa a criar um balanceamento específico para 3 cilindros. Ah, agora vem o carro híbrido. Tá bom, o que a gente faz com o arrefecimento? O carro híbrido precisa do arrefecimento no motor elétrico? Nossa. Será? E deixo essa pergunta para vocês pesquisarem. Então, o que adianta todo o conhecimento adquirido a gente achar que pode ser usado hoje? Não, se eu não transformar, eu fico obsoleto muito rapidamente. Isso para todos, hein? Para mim, para você, Rose, para vocês. Ficamos obsoletos da noite para o dia, do dia para a noite. Lembrem-se disso. Então, conhecimento adquirido, ele tem que ser aplicado, tem que ser prático, porém, sempre revisado. E é uma revisão diária. Interessante. Interessante. E olha que quando eu era criança, eu achava que somente a área médica que teria que fazer essa reciclagem. E hoje a gente vê que é para tudo. Qualquer área, porque a gente tem novidade o tempo todo. Então, dentro da área de postos de combustíveis, eu queria que você voltasse um pouquinho na linha do tempo e me falasse como que foi essa evolução. Pensa, há 30, 40 anos atrás, a gente teria só gasolina e diesel, não tinha É mais, isso mesmo. certo? Uhum. E aí, quando começa essa evolução, tanto é que teve um problema com o etanol, muitas pessoas não confiavam, e teve toda a evolução do etanol. Então, me conta um pouquinho sobre essas diferenças que teve no passado e Uhum. agora, como que evoluíram os combustíveis. Bom, a primeira grande evolução dos combustíveis foram a criação das gasolinas, né? Uhum. Porque antes, como você disse, antes nós tínhamos dois produtos, dois combustíveis. Era diesel e gasolina. Ponto. Aí teve uma grande distribuidora que lançou, tinha a gasolina amarela, que é a marcação da gasolina comum, né? Da gasolina que existia no Brasil. Eles lançaram uma tal de gasolina azul, que já vinha com alguns componentes, ela era um pouco melhorada, tal, mas que perto das gasolinas de hoje, Uhum. a qualidade daquela gasolina que era excepcional para a época, hoje não atenderia em nenhum motor. Não Nossa. atenderia nenhum motor. E antigamente não existia aditivo, existia? Não, os aditivos existiam, porque Uhum. quando a gente tem aí uma importante marca do mercado mundial, e aqui no Brasil também tem uma empresa que ela é icônica, ela é histórica aqui no Brasil, as crianças ainda lembram dos jingles dessa marca, e a gente tem um carinho todo especial por essa marca também, né? Faz parte da minha história como frentista, faz parte da minha história como consultor, como profissional que fui de uma grande distribuidora. Então, ele já trazia um pacote de aditivos num determinado produto que melhorava e muito
a qualidade dos óleos lubrificantes. Porque os óleos lubrificantes eles eram monoviscosos, ou seja, ele tinha só uma viscosidade de 30, 40, 50 ou 60. E o pacote de aditivos era praticamente inexistente. Então, quando eu pegava esse produto Aham. e adicionava, né, deixava meio litrinho a menos e colocava esse meio litro desse produto, enriquecia, porque esse produto já trazia, né, um pacote de aditivos que enriquecia demais esse óleo. Tanto é que o produto foi inventado para evitar travamentos de motores, né? Tem toda uma história lá no começo do século XX, em função dos equipamentos de guerra que travavam na neve ou travavam em extremo calor. Então, esse pacote de aditivos desse produto veio para resolver esse problema. E realmente resolver. Então, diminuindo atritos, aumentando a longevidade do motor, evitando formação de borras. Isto, vocês pensando em meados do século XX, era disruptivo, era uma coisa assim impensável, né? Hoje, todos os lubrificantes das principais marcas mundiais, das marcas que a gente fala assim, são as marcas que a gente mais conhece no mercado, todos eles têm um pacote de aditivos muito bom, de alto grau de excelência, dentro do padrão mundial, né, que os órgãos regulatórios solicitam, exigem. Então, hoje, a gente tem qualidade dos produtos muito boas, mas isso é um processo. Começamos praticamente do zero em termos de aditivação e chegamos hoje num pacote de aditivos Uhum. absolutamente impecáveis, são impecáveis. Nossa. E aí eu queria, assim, que você falasse um pouquinho. Vocês estão vendo a experiência que ele tem, né? A experiência técnica e prática na parte de postos de combustíveis. E aí eu queria que você reforçasse, Dona Egá, quais os ganhos que os profissionais de pista têm de ter conhecimento, de investir nesse treinamento e também quais são os ganhos que os donos dos postos têm. Bom, todos ganham. O importante é que vocês, a primeira coisa que deve ir para a mentalidade de vocês o ganho é geral. Primeiro, autoestima do frentista, autoestima do técnico em lubrificação, né? Vou começar por aí. Ele tem conhecimento, ele é um profissional. Porque lá atrás, a turma falava assim: ah, você vai ser frentista? Frentista não é profissão. Frentista é para aquela pessoa que não deu certo em nada e vira frentista, porque ali é só colocar a mangueira lá na boca do tanque e o restante a bomba faz, não exige qualificação, não exige nada. O que já era um absurdo naquela época, estou falando de décadas. Hoje eu não tenho nem palavra para conseguir nominar o tamanho desse absurdo. Não, o profissional, aí o profissional tem autoestima. Diante do cliente, ele tem condições de se posicionar em termos de igualdade. Como ser humano, como profissional, está diante de um engenheiro, de um médico, de um veterinário, de um proprietário, né, de um empresário. Ele é um profissional, ele se posiciona como profissional, ele se posiciona com conhecimento, e conhecimento técnico. E ele não precisa ser engenheiro de motores para entender de motor. Ele não precisa ser engenheiro químico ou ser um químico para entender dos aditivos e dos compostos químicos que estão presentes nos produtos. Ele sabe para que funciona, ele sabe os motivos pelos quais aquele conjunto de aditivos estão sendo colocados naquele produto. Então, já começa daí, autoestima. Entenda essa argumentação, entenda essa confiança, ele transmite isso ao cliente. Uhum. E o cliente, aos poucos, transfere essa confiança, permitindo que este profissional da pista possa fazer as coisas mais básicas nos seus veículos. Posso fazer um adendo? Pode. Uma coisa que me chama muita atenção dos frentistas, que talvez eles não tenham noção da importância dele. Eu gosto muito de uma frase que eu criei, que é: os frentistas são os profissionais que movem o Brasil. Você já imaginou se a gente não tivesse os frentistas? O país pararia, Pararia. porque eles são responsáveis por uma série de coisas. E aí achei legal, Dona Egá, que você comentou que nessa profissão, pensa bem, ele precisa saber um pouco da parte química, que é de combustíveis, certo? Isso, Ele tem que saber a parte de relacionamento, que é a parte de vendas, isso. certo? E tem também a outra parte,
que é a parte de você saber o que isso interfere no carro, ou seja, na parte mecânica. Pensa quantas habilidades que o frentista precisa desenvolver. Hoje, E é uma profissão que, assim, na média do mercado, ele é muito estável. É verdade isso? ao longo da minha carreira eu nunca fiquei desempregado. E falo isso para os frentistas. A gente não fica desempregado nesse mercado. Né? E Perfeito. cada vez mais, porque quanto mais conhecimento, quanto mais habilidades, quanto mais essa atitude, e hoje a atitude, para mim, ela é fundamental. Não adianta ter conhecimentos, não adianta ter habilidade para fazer se não tiver uma atitude coerente, compatível no trato com as pessoas. E quando eu digo com as pessoas, não estou falando só da clientela, eu estou falando dos membros da equipe de trabalho. Então, o ambiente de trabalho, você preservar pelo ambiente de trabalho é fundamental. Então, veja, frentista, eu até tenho, já nos últimos 10, 15 anos, tenho dito que precisa mudar essa nomenclatura de frentista, né? Já deixamos de ser frentistas já há algumas décadas. Nós somos técnicos de pista, né? Sim. Nós somos vendedores técnicos de pista. A gente sabe o que a gente está propondo para o veículo. Existem muitas propagandas, muitas reportagens negativas sobre as nossas profissões. Saibam vocês que aquilo ali é a menor parte. Toda profissão tem bons e maus profissionais, toda profissão. Então eu tenho excelentes médicos e tenho os médicos que são desprezíveis. E isso vale para o dentista, isso vale para o pessoal da área de humanas, isso vale para o pessoal da área de exatas, né? Engenheiros e tantos outros arquitetos, tantos outros profissionais. Ou seja, também na nossa profissão, os frentistas, técnicos de lubrificação, mas em sua maioria são pessoas idôneas que têm conhecimentos pelo menos básicos para fazerem o trabalho de manutenção preventiva e corretiva ali na própria pista. Então, esta é a dinâmica do nosso trabalho. Bom, e falei do lado dos ganhos do lado do frentista, que na maior parte são comissionados, recebem comissão por esse trabalho legítimo que eles desenvolvem. E Né? aí eles conseguem mais ou menos até quanto de percentual que eles podem aumentar o salário? Então, normalmente, o frentista leva em torno de 15 a 20% na média, hein? Isso é média. Né? Então, você sabe que média tem valores extremos. Na média, de 15 a 20% do seu salário nominal. As vendas dos postos, e até falo da nossa metodologia faz aumentar muito a venda dos postos, dentro da verdade, dentro da retidão, porque a gente aumenta a venda de combustíveis, aumento de lubrificantes, de outros produtos que são importantíssimos para os veículos, todos eles com especificação das montadoras. Então, ou seja, a gente faz realmente um trabalho de altíssimo nível, comparado e às vezes superior das próprias concessionárias. E olha só, todos ganham, porque tanto os profissionais de pista ganham, não só em termos de qualidade de vida, porque você conhece mais os produtos, então você trabalha de forma mais motivada, você tem uma renda maior, os donos de postos têm uma renda maior, mas acima de tudo, o cliente também tem, porque ele vai ter uma prestação de serviços muito boa e vai fazer o quê? Ter uma proteção maior. Porque se já imaginou que você, abastecendo com o veículo da forma correta, ele pode não ter o carro quebrado. Quando você troca o óleo, a mesma coisa, enche o tanque ou o pneu, você pode evitar vários acidentes para o seu cliente. Então você cuida sim da segurança do seu cliente. O que você acha disso, dessa minha É fala? isso mesmo. Olha, até para materializar isso que você acabou de comentar, Rose, coisas desde de produtos mais simples, um shampoo para a água do limpador de para-brisas. Aquilo tem um aspecto de segurança, proteção da borracha das palhetas, da borracha siliconada que o vidro está posicionado, né, o para-brisa ou os para-brisas, né, mas principalmente o para-brisa dianteiro. O que eu tenho é uma limpeza e uma desengordurada do vidro. Pessoal que pega a estrada, aqueles bichinhos que vão batendo, Nossa, quando eu tenho esse shampoo, eu consigo retirar esses bichinhos sem deixar aquela goma que se forma quando os bichinhos são mortos ali no contato com o para-brisa.
Estou falando de um produto. Imagina sistema de arrefecimento, que são os aditivos para radiadores, né? Nossa. Que é uma das coisas mais negligenciadas pelos proprietários, que colocam água e água de torneira naquele sistema. Se vocês observarem, rodarem em rodovias, mesmo em ruas no trânsito, quantos carros vocês veem de capô aberto? Estatísticas das estradas, das concessionárias das estradas, mostram que em termos de 80% dos carros que apresentam pane não tem a ver com pane seca, ou seja, falta de combustível, não tem a ver com pneus furados, e sim com sistema de arrefecimento estrangulado, ou seja, superaquecimento nos veículos. Né? Se pegar a estatística das principais concessionárias que tem aqui no estado de São Paulo, por exemplo, vocês conseguirão essa estatística. Ou seja, é algo muito negligenciado. E os frentistas hoje estão absolutamente qualificados para, primeiro, fazer uma limpeza e indicar o produto mais adequado, que é o produto especificado pelas montadoras. Nossa, então no final das contas o cliente tem uma economia. Embora ele esteja gastando, por exemplo, com o shampoo, ele vai ter uma economia na paleta. Ele não vai riscar o vidro, além de ter uma segurança maior. É isso mesmo? É isso mesmo, é isso Então, mesmo. no final, no bolso dele vai ser até melhor. Por quê? O motor vai estar sempre com a lubrificação ok. Está sendo refrigerado adequadamente. E não é só a refrigeração retirar temperatura, mas o sistema todo está sendo lubrificado, está sendo mantido nas condições originais, nas condições que foram projetados para funcionar. Né? Quando a gente faz uma calibragem de pneus, a gente consegue identificar na calibragem se tem algum pneu que destoou dos outros. Né? Todos estavam lá com 30 libras e de repente tem um lá que está com 21. Então, na hora a gente alerta o cliente e fala: olha, o pneu dianteiro direito apresentou uma calibragem muito abaixo em relação aos demais, passa no borracheiro antes de pegar a estrada. Então, tudo isto é um conjunto de serviços e de produtos que hoje a gente está plenamente qualificado para ofertar para o cliente. E no nível de qualidade, insisto isso com vocês, no nível de qualidade que às vezes supera a da própria concessionária. Por um motivo muito simples: o cliente está acompanhando, o cliente está vendo, que é isto que precisamos divulgar muito. Venha conhecer. Né, acompanhe a nossa troca de óleo, acompanhe a limpeza do sistema de arrefecimento, olhe os nossos produtos, estão aqui, está na etiqueta atrás, né, no rótulo, naquele rótulo de trás, à frente tem uma marca, só trabalhamos com marcas realmente sérias, conhecidas, enfim, é isso que a gente oferta para vocês, né, para a clientela. Agora, frentistas, técnicos de lubrificação, gestores de todos os níveis precisam ter esta mentalidade. Porque hoje todos os postos, rede de postos, são empresas e muitas delas muito sérias, que levam realmente muito a sério o desenvolvimento humano, plano de carreira, oferta plano de carreira nas suas redes, né? Tem sido assim um trabalho extremamente gratificante, como consultor, né? Agora estou falando como consultor, de poder acompanhar crescimento, nascimento e crescimento de várias redes de postos, de várias novas concepções de bandeiras que realmente entregam um produto de altíssima qualidade, né, e um atendimento de excelência. Então, consumidores, atentem a isso. Perfeito. Bom, o papo está muito bom, mas a gente precisa finalizar aqui. E aí eu queria perguntar para o Dona Negá, qual é uma mensagem que você diria hoje para os frentistas e para os profissionais de postos, todos? Para todos os profissionais de postos, acreditem no potencial que vocês possuem. Vocês são muito mais do que vocês imaginam. Vocês podem muito mais do que vocês imaginam. A nossa profissão dentro dos postos tem um extremo valor. A Rose lembrou muito bem. Quando há uma greve de caminhoneiro, a gente fala assim: nossa, os caminhoneiros pararam o Brasil. É verdade. Imaginem se deixar de existir o frentista. Quem vai abastecer? As ambulâncias, os caminhões, os ônibus, os carros, as frotas, etc, etc. Então, amplie a mentalidade de vocês. Leve essa mentalidade para dentro da família, evolução dentro da família, para os seus filhos, para a esposa ou para os maridos.
É importantíssimo que a nossa mentalidade ela cresça, ela se desenvolva, ela se amplie, né? Estamos no século XXI, revoluções por segundo estão acontecendo em todas as áreas de conhecimento da humanidade. E frentistas não podem mais ficar à margem disso. Essa seria a mensagem, Rose, que você me pediu para que eu entregasse a eles. Isto é uma crença, isso está na minha corrente sanguínea. Eu todo dia faço as minhas revisões, mudo os meus paradigmas, aqueles que já não atendem mais, para a gente continuar seguindo nessa jornada, tá? Perfeito. Lembrem-se disso. Perfeito, dona Egá. Muito obrigada mais Eu que uma vez agradeço. por Eu estar que aqui com a agradeço. gente e com tanto conhecimento. Pessoal, mais uma vez, obrigada por vocês estarem aqui e continue seguindo o canal. Se vocês não se inscreveram no canal, então inscrevam no canal, aperte o sininho, que eles vão te dar as notificações. Então, são conteúdos valiosos que vamos ter todas as semanas, tá bom? Um beijo grande. Até mais.